O que mais te deixa curioso em relação ao Egito? Hã? As múmias? As construções? Ou seria a ideia de que existem muitas coisas que ainda não foram reveladas? Várias expedições arqueológicas trabalham no país todos os anos, em busca do que se perdeu no tempo. E em 2017, eles podem ter encontrado um segredo bastante intrigante, que estava escondido dentro da pirâmide de Quéops por milênios. Meu nome é Ivan Lima e vamos falar sobre a nova descoberta desse intrigante Egito. Não é de hoje que os arqueólogos que pesquisam sobre o passado dessa civilização precisam inovar em suas técnicas, como forma de garantir a preservação do que existe por lá. E em mais uma empreitada para buscar o desconhecido, dentro da pirâmide de Quéops, também chamada de a Grande Pirâmide de Gizé, foi encontrado uma espécie de vazio imenso em seu interior. O novo espaço se junta a outros já descobertos no interior da pirâmide: a Grande Galeria, a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea inacabada. E em questão de tamanho, os arqueólogos não possuem as dimensões exatas, afinal, ainda não existem formas de entrar nesse tal vazio. Mas estima-se que ele tenha aproximadamente 30 metros de comprimento. O que pode ter lá dentro, hein? Tesouros e artefatos escondidos? Um túmulo para alguém importante? Poderia ser. A verdade é que a descoberta trouxe mais perguntas do que respostas. E antes de entrarmos na questão de como o espaço foi encontrado, vamos dar uma volta em um dos maiores monumentos da história da humanidade. A única obra das 7 maravilhas do mundo antigo que sobreviveu ao longo dos anos: a Pirâmide de Quéops. Ela foi construída por volta de 2580 a.C. E a resistência dela por mais de 4 milênios é uma prova de que os egípcios não estavam para brincadeira quando decidiram construir o lugar de descanso para o faraó Quéops, um dos governantes da 4ª dinastia. É a maior do complexo das 3 pirâmides de Gizé, além de também ser considerada uma das maiores e mais pesadas obras construídas por seres humanos. Inicialmente, antes do processo de erosão e depredação, a pirâmide media 146 metros de altura, sendo feita com a utilização de cerca de 2.300.000 blocos. Alguns desses blocos pesando mais de 50 toneladas. De acordo com relatos do historiador grego Heródoto, que visitou a Grande Pirâmide de Gizé 2000 anos depois da sua construção, foram necessários 100.000 homens livres para erguer a estrutura, que, vale lembrar, tem 230 metros de largura. Além disso, foram necessários pouco mais de 20 anos para terminá-la. Inclusive, acredita-se que no topo da pirâmide havia uma grande pedra angular, possivelmente dourada, que brilhava intensamente com a luz do sol, fazendo com que o monumento fosse visto a quilômetros de distância. Em relação ao interior, esse é provavelmente o ponto mais interessante de toda a nossa viagem. E o ponto que você está curioso para saber, eu imagino. Bom, quando falamos sobre a Grande Pirâmide de Gizé, é preciso entender que as câmaras e as passagens internas possuem características únicas, muitas vezes enigmáticas. A câmara subterrânea, por exemplo, está incompleta e ainda aguarda o mistério de qual a real finalidade dela. Também existem diversos corredores e poços interligados, mais do que nas outras pirâmides encontradas no Egito. São passagens que não foram estudadas completamente pelos arqueólogos, já que algumas são estreitas demais para que um ser humano passe. Nesse caso, os pesquisadores usam robôs com câmeras para detalhar o interior. O trabalho foi tão complexo que ainda existem os chamados canais de ventilação, um na face norte e outro na face sul, que acabam se alinhando com as estrelas. E como se o monumento já não fosse tão misterioso, ele conta ainda com fossos para barcos.
Como os faraós eram enterrados com as suas posses, acredita-se que os barcos de Quéops tenham sido guardados por lá. Aliás, um dos barcos, inclusive, foi encontrado muito bem conservado décadas atrás, sendo desmontado e remontado no museu em frente à pirâmide. O sarcófago e outros tesouros de Quéops ficavam dentro da Câmara do Rei, que foi bastante saqueada ao longo dos séculos. Essa câmara é encontrada quando se segue a Grande Galeria, que é uma espécie de corredor inclinado com quase 47 metros de comprimento, 8 de altura e 2 metros de largura. Pouco antes desse corredor que leva à Câmara do Rei, existe ainda uma passagem que dá para outra câmara, a chamada de Câmara da Rainha. Desde o século XIX, estas se tornaram as estruturas mais conhecidas e estudadas pelos pesquisadores, mas eles sempre suspeitaram que poderia haver outras. Um dos indícios que mais chamava atenção eram os blocos em formato de cunha encontrados no lado norte, o que os arqueólogos imaginavam que pudesse ser o telhado de algum tipo de espaço, como uma sala ou um corredor. Só que os pesquisadores não podem usar técnicas invasivas para a pesquisa, já que o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito toma muitas precauções para evitar que as estruturas sejam danificadas. Tendo isso em mente, um pesquisador chamado Luiz Alvarez surgiu com a ideia de unir a física com a arqueologia para estudar o interior da pirâmide de Khafre, a segunda maior do complexo de Gizeh. A ideia era usar partículas chamadas de muons para isso. Naquele tempo, na década de 60, Alvarez foi o pioneiro no método, mas a tecnologia da época tornou o trabalho dele e da equipe um pouco complicado. Só que hoje em dia não é mais assim. Atualmente, a técnica passou a ser conhecida como muografia e é muito utilizada para estudar as estruturas internas de vulcões e outras construções ao redor do mundo, como as pirâmides mexicanas e as estruturas de Roma. E foi exatamente a partir da muografia que os especialistas tomaram conhecimento do espaço vazio. Para entender melhor o processo, precisamos entrar um pouco no campo da física. Tudo bem? Vejam. Quando raios cósmicos interagem com os átomos da atmosfera e moléculas de ar, são produzidas algumas partículas no processo. Entre elas estão as partículas muon. Os muons, por sua vez, são capazes de se mover em uma velocidade próxima da luz. E à medida com que caem no planeta, os muons penetram fundo em rochas, já que possuem pouca interação com a matéria. E não se preocupem, eu sei que esse assunto de raios cósmicos pode parecer um pouco com ficção científica, mas esses muons são inofensivos para os seres humanos e animais. Como alguns átomos presentes nos minerais das rochas são capazes de refletir muons, os arqueólogos utilizam esse processo nas investigações. Isso porque é possível instalar detectores de muons para visualizar suas trajetórias e, assim, mapear formações internas e revelar anomalias ou mesmo para desvendar a densidade. Todo esse processo foi utilizado a partir de 2015, quando o governo do Egito permitiu que pesquisadores começassem a explorar o interior da pirâmide de Quéops com novos métodos. Durante 2 anos, 2 equipes de físicos do Japão e uma da França estudaram o monumento, tendo instalado detectores de muons, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E mesmo com cada equipe utilizando equipamentos diferentes, o resultado foi unânime. Existe um espaço de tamanho considerável bem acima da Grande Galeria. Como eles souberam? Por conta da imensa concentração de muons localizada a 21 metros a partir do solo. Como eu já adiantei, as estimativas são de que a cavidade tenha 30 metros de comprimento e praticamente 8 metros de altura. Como a descoberta ainda é recente, os pesquisadores apontam que o espaço pode conter apenas uma ou várias estruturas,
além de ser inclinado ou plano na horizontal. Também existe um certo cuidado para que a cavidade não seja descrita como câmara, pelo fato de que poderia ser um espaço para compensação de peso ou alívio da tensão das rochas. Esse tipo de estrutura, por exemplo, pode ser encontrada acima da Câmara do Rei. Há ainda aqueles que acreditam que o espaço vazio é como uma segunda grande galeria e que, assim como a primeira, pode levar até uma nova câmara, que ainda não foi detectada. Por causa do complicado acesso, os pesquisadores agora estudam formas de entrar na cavidade utilizando robôs pequenos, seja através de um corredor recentemente descoberto, que pode ou não ser ligado com o espaço, ou fazendo um buraco de 3 centímetros de diâmetro. Ainda é muito cedo para obtermos respostas conclusivas. Na sua opinião, o que existe lá dentro? Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!